Sabe onde eu estou? Estou na rua Fernando Machado, em Porto Alegre. E estou bem na frente do número 707. Na frente dessa casa aqui, ó. Uma casa que parece bem antiga, né, gente? Será que ela tem mais do que 100 anos? Bom, aqui é a rua Fernando Machado. Para quem não sabe, é uma rua aqui do Centro Histórico de Porto Alegre, né? Mas nem sempre ela teve esse nome. Vou caminhar aqui um pouco aqui pelo Google Maps. Aqui essa parte aqui, ó, esse murão aqui, ó, é a parte de trás da cúria da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Uma belíssima construção aqui. E dizem que no século XIX, quando a rua Fernando Machado tinha outro nome, que eu vou revelar daqui a pouco, aqui existia um cemitério. Macabro, né? Pô, um cemitério em plena Fernando Machado. Na Fernando Machado de hoje em dia é impensável, né? Olha só, aqui tá a construção, tem um portãozão ali. Eu gosto muito daqui, eu gosto muito dessa rua. Mas no século XIX, minha gente, a Fernando Machado, ela tinha, claro, a exemplo de outras ruas de Porto Alegre, ela tinha outro nome. O nome da Fernando Machado era a Rua do Arvoredo. Ah, talvez por essa vegetação aqui é muito bonita, essas árvores aqui, ó. Não sei. A Rua dos Andradas, que fica mais no centro lá de Porto Alegre, era a Rua da Praia. Claro que até hoje a Rua a Rua dos Andradas ainda é chamada de Rua da Praia, né? Isso porque dizem que o Rio Guaíba ele chegava até a Rua da Praia, né? Por isso o nome. E a Rua Riachuelo era a Rua da Ponte. Não me pergunta por quê. Talvez tivesse alguma ponte ali, né? E a Rua Uruguai, lá no centro de Porto Alegre, era a Rua da Ópera. Talvez porque tivesse algum teatro naquela região, não sei. Porto Alegre, ela se modificou muito, né? Do século XIX para cá. Mas por que eu estou aqui na Fernando Machado e falando de todas essas ruas da Riachuelo, da, da Rua Uruguai? Por quê, hein, gente? Porque no século XIX, bem aqui nessa região, aconteceu eventos sinistros. Sinistros. E bem aqui nessa casa. Não sei se nessa casa, mas talvez na casa que existisse antes dessa. Não sei. Então, gente, aqui no número 707 da Rua do Arvoredo, hoje atual Rua Fernando Machado, residia José Ramos e a sua esposa. Agora esqueci o nome dela. Lembrei, é Catarina Pause, que era uma imigrante húngara.
E José Ramos, ele era um ex-policial, um tipo truculento, assim, sabe? E ele era filho de Manuel Ramos, que foi um ex-combatente lá da Revolução Farroupilha. Na verdade, ele era um desertor. Então, era assim, uma família bem complicada, assim, porque o Manuel Ramos, ele também era um cara truculento, alcoólatra, batia na esposa e, e, e por ele ser um desertor dos exércitos, das forças, né, de Bento Gonçalves, ele teve que se refugiar em Santa Catarina com a família, né? Mais tarde, então, José Ramos voltou a Porto Alegre, se tornou policial, mas ele foi expulso da polícia por tentar, vamos dizer, matar um preso bem famoso da época, não lembro o nome, mas o cara era bem famoso, ele era estilo Robin Hood gaúcho, assim, ele roubava dos ricos e distribuía para os pobres, ele não ficava com dinheiro ou com os pertences, né? Então, esse casal aqui, eles foram protagonistas de eventos bizarros. Seria latrocínio, puro e simplesmente, mas foi muito mais do que isso. Catarina Pause, que era húngara e mal falava português, ela atraía imigrantes, sei lá, talvez com uma promessa de uma intimidade, né? Atraía homens sozinhos aqui em Porto Alegre. Eram as vítimas perfeitas, né? Para esse beco da ópera. E depois ela vinha com a vítima até essa casa aqui, ou a casa que existia aqui nesse terreno. E bem aqui, José Ramos, que era um cara forte, né? Ele atacava a vítima e degolava a vítima. Então eles ficavam com os pertences, né? Então era latrocínio. Mas o que fazer com o corpo da vítima, né? Aí é que reside o grande absurdo da coisa. José Ramos era amigo de um açougueiro que tinha o açougue lá na Rua da Ponte, que hoje é a atual Riachuelo. E simplesmente eles descarnavam a vítima e transformavam a carne em linguiça. E todo mundo sabe que
que o pessoal aqui do sul é bem chegado a uma carne, né? Um churrasquinho de domingo, uma linguicinha assada. Que delícia, né? Mas imagina só, uma linguiça feita de carne humana. E os ossos, eles dizem, né? Eles usavam um ácido um ácido bem forte, né? Que dissolvia os ossos. Pois bem, esse açougueiro era Carlos Clausen, parece. Não sei se eu falei o nome certo. Eu aqui tô sem nenhum material para consultar. Mas então, gente. E assim se seguiu. Vários crimes. Eles iam. A Catarina, ela fazia uma pesquisa, via se a vítima tinha família e, e quais pertences, né, eles poderiam ter dessa vítima. E o que acontecia? Ela meio que seduzia, né, a vítima que era homem, né, homem, solteiro, e assim vindo de outro lugar, né. E assim se seguiu, parece que foram 6 vítimas, né, nesse estilo. E sempre assim, com o mesmo modo operante, né? Ela marcava um encontro com a vítima ali no Beco da Ópera e depois atraía a vítima até a sua residência, aqui na Rua do Arvoredo. E aqui a vítima era degolada por José Ramos e depois descarnada, e a sua carne virava uma bela linguiça para aquele churrasquinho de domingo. Então, a coisa se seguiu assim. Mas num certo momento, o Carlos Clauser, não sei qual que é o sobrenome certo, que também era um imigrante alemão, ele achou que a coisa estava se tornando muito perigosa, né? E ele resolveu ir embora de Porto Alegre. Ele falou que queria ir embora para o Uruguai, mas José Ramos, com medo de ser denunciado pelo comparsa, o que ele fez? Acabou matando o Carlos Clausen. Só que no caso dele, ele não foi descarnado, ele foi enterrado nessa propriedade, nesse terreno. E óbvio, né, que o pessoal deu falta do açougueiro, né? E foram perguntar pro José Ramos e ele falou que o Carlos tinha ido embora, que estava com muita saudade da família e que ele comprou tudo. Ele ficou com o açougue, inclusive, e com a casa do Carlos. E questionado da onde que ele tirou dinheiro para isso, ele deu uma desculpa que ele ganhou na loteria.
Olha só, né, gente? Bela rua, né? Bela rua aqui. A Fernando Machado. Palco desses eventos sinistros. A questão é que mais tarde o casal precisou de dinheiro e, e acabaram matando um outro português, um caixeiro viajante, que também era um cara sozinho aqui, só que ele tinha um funcionário, que eu também esqueci o nome. Ah, tá, o português era o Januário. E um cachorro. E assim, eles conheciam esse português, né? E uma certa noite eles atraíram o português para casa deles, e ali também acabaram com a vida do Januário. Ele foi degolado. Só que o cachorro ficou ali na porta, né? Dessa residência aqui do José Ramos, esperando o dono sair, né? Só que o dono nunca saiu, porque o dono foi enterrado também nessa propriedade. Porém, contudo, entretanto, o funcionário do Januário deu falta dele, né? E foi bater lá na casa do José Ramos para ver se eles sabiam onde estava o seu patrão. O que aconteceu? Mataram o infeliz também, o coitado. Mataram. E também enterraram na propriedade. Só que daí deram falta, né? E as pessoas sabiam, né? Que o Januário tinha ido na noite anterior na casa do José Ramos, né? José Ramos teve que dar explicação lá pro delegado. Mas o delegado não se convenceu com a explicação do José Ramos, que disse que Januário e o empregado tinham ido para São Sebastião do Caí, que é uma região aqui próximo de Porto Alegre. Desconfiado, o delegado determinou buscas na residência do José Ramos, onde... Tchan, 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 tchan. O que aconteceu, gurizada? Onde encontraram os vestígios de morte e os corpos de Carlos Clausen, do Januário, do seu empregado e do cachorro do Januário, que José Ramos também eliminou porque estava chamando muita atenção ali na porta da casa dele, né? O animal latindo, esperando pelo dono. E assim foi. Foram presos, né? José Ramos, condenado à pena capital, e Catarina Paulsen como cúmplice dos assassinatos da Rua do Arvoredo. E assim terminou essa história. Claro que José Ramos, não, condenado à pena capital por enforcamento, ele teve a pena modificada para pena perpétua. E tanto ele como a Catarina tiveram, assim,
um fim meio, não trágico, mas assim, um fim pouco honroso, né? Então tá, gurizada. E assim termina essa história da Rua do Arvoredo. Se você gostou, deixa um like. Valeu!